Muito bem, existe aí um consenso geral, você vai ler isso aí nos jornais, vai ver isso na televisão, vai ver os pesquisadores falando, os jornalistas falando, os políticos falando, que existe alguma coisa que a gente não está entendendo e que a gente precisa fazer alguma revisão. Se abre uma revisão geral na sociedade em relação à compreensão do que são esses fenômenos que estão acontecendo no Brasil, que acontece assim do nada, né? E talvez algumas coisas que vêm acontecendo nos outros países, mas a gente está vivendo nossa situação, todo mundo está querendo. Então, se abriu uma possibilidade da gente olhar para o mundo de uma forma diferente, da gente olhar para a sociedade e dizer, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Bom, então vamos pegar aí qual é a questão principal que a gente tem aí, que a gente pode recomeçar a discutir. Eu vou sugerir, já tenho falado isso, esse livrinho aqui, ó, Cybercultura. Esse aqui é o ponto de origem, é o ponto fundamental para a gente recomeçar a pensar sobre história e como é que caminha a humanidade, né? Ou como não caminha a humanidade. Então, o que a gente vai ter que fazer de revisão? Porque quando a gente tem um fenômeno novo, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que perceber o seguinte, a vida ela caminha independente das teorias, né? Então, quando acontece alguma coisa na vida, quando acontece alguma coisa na sociedade que você não tem uma teoria, o que você tem que ver? Você tem que dizer o seguinte, estou fazendo alguma avaliação, estou tendo alguma percepção que não está batendo com a vida. A vida está me mostrando que a minha teoria precisa ser revista. A vida está mostrando que alguma coisa, na minha percepção, precisa ser repensada. Ou seja, então a questão não é mudar a vida já está caminhando, já está mostrando como é que ela funciona. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma revisão na minha percepção. Qual é a base da revisão da percepção? Né? Aí a base da revisão é o seguinte, é pensar o seguinte, existe uma reflexão que precisa ser feita, a história não funciona do jeito que eu estava imaginando. As forças que movimentam a história não são as forças que eu estava imaginando que fossem as forças que eu conhecia. Existe alguma coisa que movimenta a história, tem algum impulso aí que faz com que a história se modifique de uma forma muito radical, de uma maneira muito diferente daquela que eu estou acostumado. Então eu preciso entender, eu preciso fazer a revisão de como é que a história funciona, quer dizer, quais são os elementos que essa história funciona e o que eu preciso rever. Então, o que esse livro do Pierre Levy traz? Se você for fundo, né, eu acho que nos últimos 10 anos que eu tenho estudado, esse livro é de 99, quer dizer, desde que eu li esse livro, todo meu trabalho de doutorado, de reflexão, do livro que eu lancei em 2006, tudo é, na verdade, a partir desse livro do Pierre Levy. Aprofundando e melhorando, né, e introduzindo coisas novas para a gente poder pensar isso. Então, o que o Pierre Levy coloca como fundamental para a gente poder repensar a história? E ele tem uma proposta de revisão histórica. E ele diz o seguinte, que a gente tem uma discussão pouco aprofundada sobre o papel das tecnologias na história. E, em particular, das tecnologias cognitivas, né, da chegada de tecnologias cognitivas que permitem a expansão da nossa mente e que fazem com que a gente mude completamente a sociedade. Então, se você for ler o livro do Pierre Levy com profundidade, você vai ver o seguinte, ele está dizendo que a gente não avalia, quer dizer, o principal motor, né, da história, o principal motor que modifica a história é a chegada de novas tecnologias cognitivas, né, em que a gente teve, né, o papel, o mundo oral, o papel e depois a internet, e essas chegadas marcam eras e ciclos grandes na sociedade, e a partir daí você vai ter mudanças sociais, políticas e econômicas. Quando você vai pensar nisso objetivamente, quando você olha essa questão objetivamente, a gente vai pensar um outro modelo de se pensar a história, ou seja, aí você, na ponta lá em cima, você vai ter que fazer dois questionamentos filosóficos, né? A relação do ser humano com a tecnologia, né? Como é que o ser humano se relaciona com a tecnologia, a gente tem que repensar o que é o ser humano para a gente poder fazer uma revisão histórica, para a gente dizer, olha, a história não se movimenta do jeito que a gente imaginava, a partir de fatos políticos, sociais e econômicos, mas existe uma força maior, uma força que está acima de tudo, que são mudanças tecnológicas, que, quando elas aparecem, elas estabelecem um novo ambiente, né, que eu chamo de tecnoecológico, e a partir daí você começa a ter mudanças, né, que não são explicáveis pelos paradigmas que a gente tinha antes. Então essa é a revisão básica que a gente poder fazer, é a revisão principal que a gente tem que fazer no modelo que a gente tem hoje de história, para a gente poder entender fatos como esses que estão acontecendo no Brasil. Eu vou fazer agora a hashtag 2, no próximo, em que eu vou mostrar o que exatamente a gente pode rever, como é que as coisas vão trabalhar, para a gente poder aprofundar essa discussão. É isso. Obrigado.